portanto, desde mais ou menos já do ano 2000, que, portanto, a internet começou a ter algum aumento nas capacidades de transmissão em termos de largura de banda. Foi quando começaram a haver os primeiros acessos que não eram pela rede telefónica, com a ADSL, etc. E, portanto, a partir daí começou os computadores também ficaram mais capazes de fazer, de processar, começaram a ter microfones, a ter câmaras e fundamentalmente a largura de banda disponível no núcleo da internet e nos acessos começou a ser suficiente para se começar a pensar em transmitir áudio e vídeo. Começou-se com o áudio. Porquê? Porque havia aqui um use case em termos de negócio interessante, que era fazer o voice ou chamadas telefónicas tradicionais em cima de dados, e portanto que isto começou com esse interesse por aí de arranjarmos maneira de transmitirmos então esta média contínua na internet, que são dados com características um bocadinho diferentes dos outros dados que nós transmitimos na internet, não é? De ficheiros e de outro tipo de coisas em que não existem tantos requisitos em termos do tempo que eles demoram a chegar, do atraso que possam ter ou da variação do atraso. Portanto, não temos esse problema quando estamos a transmitir um ficheiro HTML ou uma imagem, porque ela pode demorar mais X ou Y milissegundos, porque eu só quando tiver o ficheiro completo é que eu vou ter, só quando eu tiver o ficheiro completo é que eu vou ter, é que eu vou abrir o ficheiro. Com esta média contínua isto não é assim, não é? Especialmente no caso do Voice over IP, em que estamos a fazer uma chamada de voz e para a conversa se perceber existem alguns requisitos em termos de atraso máximo que isto pode ter no total e da variação do atraso entre os pacotes. Mas isto começou, portanto, com esta coisa do Voice over IP, porque era por um lado, dava mais dinheiro transportar voz do que propriamente os dados, porque as vozes uma chamada de voz, apesar de estar a ser transportada na rede normal de dados, podia ser taxada ao minuto, não é? Enquanto os dados não é? É pago ao mês ou era paga a quantidade de dados. E, portanto, surgiu esta primeira iteração com esta ideia de transmitir áudio, e depois rapidamente apareceu também o transporte de vídeo. Rapidamente, enfim, primeiro, não tão rapidamente assim, porque isto depende um bocado do avanço das velocidades do acesso e do core da internet, mas assim que se começaram a ter ritmos de dezenas de megabits por segundo, apareceu o transporte de vídeo, e depois há uns anos atrás, daqui a bocado já deve quase 10 anos atrás, à volta de 10 anos atrás, começaram a aparecer os serviços de streaming. Primeiro, antes dos serviços de streaming, apareceu o YouTube e os sites do género, e depois apareceu a Netflix, e hoje em dia temos uma carrada de serviços de streaming que utilizam a internet para enviar streams multimédia ou de média contínua. Agora, isto para a rede tem implicações que os tipos de dados tradicionais não tinham. Em termos da fala, vamos começar pelo áudio. Em termos da fala, vamos ver que requisitos é que nós temos aqui. Portanto, o som, o que é o som? O som é uma onda unidimensional, portanto, o microfone vibra uma membrana, faz um sinal elétrico e isso representa o som. Seja da fala, que é sempre um caso importante nas telecomunicações, devido às chamadas de voz, não é? E porque é para comunicação humana, mas também música, não é? Portanto, o ouvido humano ouve numa gama de frequências desse sinal acústico entre os 20 Hz e os 20 kHz. Poucas pessoas conseguem ouvir abaixo disto ou ouvir acima disto. E depois, o primeiro passo aqui, se eu quero transmitir o som através da internet, que é uma rede de dados, ou através de uma rede de dados, pode não ser a internet, através de uma rede IP, eu tenho que ter isto num formato digital, tenho que ter isto num formato em que eu consiga enfiar a informação deste sinal
desta onda em bits, não é? Para poderem ser transmitidos. E isto vocês falaram em IT, está aqui depois recordado até no capítulo do livro. Tem aqui os exemplos que vocês falam em IT, do PCM, o Pulse Code Modulation, que até fazem experiências na parte prática da cadeira, a mesma coisa para o DPCE. A modulação delta, depois há também a modulação do espectro da onda, pode haver modulações com compressão por exclusão de partes não audíveis. Portanto, isto tem a ver com digitalizar a forma de onda e é o que é usado quando estamos a falar de música, quando estamos a falar de vídeo, que tem a parte áudio, né, do áudio do filme, por exemplo. Quando estamos a falar de chamadas de voz, para além desta hipótese que também é usada, e por exemplo a rede telefónica tradicional usa PCM, por exemplo, porque mesmo a rede telefónica só de voz, aqui ainda existe, que já cada vez existe menos, também já é digital e também já transporta as amostras do som em PCM. Mas depois, para a fala, surgem até nas aplicações como esta que nós estamos a usar, do Google Meet, ou do Skype, ou do Zoom, ou dos WhatsApps, dessas coisas. Existem depois outras formas também de digitalizar o som quando estamos a falar da voz, e só da voz, né? E nesse caso chama-se os voice coders, ou vocoders, em que aqui basicamente já vamos para características que não são comuns a todos os sons, que são só comuns à fala, nomeadamente a fala anda ali entre os 3,5 e os 6 kHz na frequência. E portanto estes vocoders conseguem às vezes ritmos muito baixos, porque se concentram apenas nos aspectos da fala e não em toda a gama de sons. Nós aqui não vamos muito por aí. Vamos ver uma técnica de compressão de som que é a base de quase todas as que existem hoje em dia, que é do MP3. Portanto, todas elas são agora melhoramentos, mas os conceitos básicos são os mesmos. E esses codecs estão feitos para som em geral e não só para voz. E também com o melhoramento da internet, cada vez a transmissão, mesmo em termos de videoconferência, também se faz com codecs que são generalistas, entre aspas, para vídeo e áudio, mas que servem para qualquer tipo de vídeo e áudio, não só para videoconferência ou para chamadas de VoIP. Portanto, a digitalização do PCM, já toda a gente sabe como é que isto funciona, isto é só para entrarmos aqui outra vez neste mindset. Isto basicamente portanto, nós temos a onda e depois tiramos amostras da onda. Okay? Estas amostras têm o valor que a onda tem no tempo da amostragem. A amostragem tem que ser maior que 2 vezes a frequência da onda, normalmente é mais do que isso, porque se fosse apenas 2 vezes, se nós fizéssemos a transformada de Fourier deste sinal aqui amostrado, iríamos ficar com réplicas do sinal encostadinhas umas às outras e, portanto, podia haver interferência aqui nos sítios onde elas estão encostadas. E, portanto, para evitar essa interferência, isto normalmente é um bocadinho mais que 2F. Depois, cada uma dessas amostras é-lhe dado um valor do intervalo. E aqui temos perdas em relação ao sinal, não é? Porque o que nós vamos reconstruir agora, se nós fôssemos reconstruir esta informação, agora, aqui, não é? Isto já não é exatamente aquela sinusoide que nós tínhamos ali originalmente, não é? Já temos aqui isto já é uma aproximação daquele sinal. É óbvio que depois isto passa num filtro e tira aqui um bocado destas componentes de alta frequência e isto acaba por ficar praticamente igual. Depois existem esta EULO e esta EULO que têm a ver com os intervalos que eu escolho possíveis para atribuir estes valores, sendo que normalmente quando se faz isto estamos a usar intervalos mais pequenos nas amplitudes mais comuns e estamos a usar intervalos maiores nas amplitudes menos comuns, que é para termos um erro menor de quantização nas redes, nos valores de amostras que ocorrem mais vezes,
e erros maiores nos que ocorrem menos vezes, em vez de termos um erro igual para todos, porque temos os intervalos todos iguais. Bom, aqui isto tudo para quê? O que nos interessa aqui é saber, então, usando, por exemplo, o PCM, o que é preciso a rede ter para nós conseguirmos transportar isto. E se nós estivermos a pensar em música normal, no CD em estéreo que tem 2 canais, normalmente usam-se 16 bits, com uma frequência de 44,1. Porquê de 44,1? Porque o nosso ouvido escuta até, consegue distinguir sons mais ou menos até aos 20 kHz, portanto, estamos a usar o dobro para a frequência da amostragem, não é? E, portanto, isto dá 44.100 amostras por segundo. Cada amostra tem 32 bits, 16 bits por cada canal, e, portanto, isto dá 1,4 megabits por segundo, o que para a internet hoje em dia nem seria nada de especial, até mesmo na rede celular. Agora, isto pode ser muito melhorado, e é muito melhorado. O PCM tem aquele funcionamento básico, ou seja, não aproveita nenhuma característica específica, nem da fala, nem da maneira como o nosso ouvido, como o ouvido humano consegue percepcionar o som. Por exemplo, as amostras da fala têm uma correlação muito elevada, 0,85. Isto quer dizer o quê? Que quando eu tenho uma pessoa a falar e tenho o sinal elétrico da voz dela, quando eu faço a amostragem e tiro 2 valores consecutivos, esses 2 valores estão muito próximos um do outro. Têm sempre uma correlação muito elevada. E isto não é aproveitado, por exemplo, pelo PCM. E depois existem outras características da fala que podem ser utilizadas. Por exemplo, temos aqui exemplos de redundâncias que podiam ser exploradas. A distribuição de amplitudes não ser uniforme, portanto, haver amplitudes que se repetem mais vezes do que outras. A correlação amostra a amostra, que no caso da fala é muito elevada. Correlação ciclo a ciclo, se o sinal tiver alguma periodicidade. Correlação frequência fundamental a frequência fundamental, portanto, chama-se o pitch interval, portanto, isto tem a ver com a variação de potência entre as várias frequências que compõem o sinal. Fatores de inatividade, etc. Portanto, aqui fatores de inatividade é se o som para, não é? Eu podia aproveitar, em vez de estar a gastar bits e a transmitir bits com essa ausência de som, ter uma maneira, por exemplo, de representar essa ausência de som durante X tempo com menos bits do que estar a enviar o valor das amostras, que é sempre 0, ou próximo de 0. No domínio da frequência também podemos ter espectros com densidades não duradouras, não uniformes, depois densidades espectrais curtas de sons específicos, que eventualmente podem ser eliminados, já vamos ver, e depois teríamos outras que até podíamos ser mais agressivos e fazer coisas que normalmente não são feitas por motivos óbvios, que é, por exemplo, o próprio discurso tem muita redundância, não é? Porque nós estamos a falar uma língua, a língua tem determinadas palavras e eu aqui no meu discurso vou repetir N vezes a mesma palavra e, portanto, também poderia tirar partido disso para reduzir a informação a transmitir, tendo, por exemplo, apenas uma indicação de que era para repetir o mesmo fonema, só que isso, a mesma palavra, a mesma frase, aqui os fonemas até seriam sílabas ou sons que formam as palavras, não é? Mas qualquer uma destas técnicas não é usada porque o discurso iria parecer, se for, por exemplo, uma chamada VoIP ou e se for então para um vídeo, pior ainda, não é? Porque se tiver um ator a fazer uma cena, vai-se perder completamente toda a entoação, porque se tirássemos partido destas redundâncias, todas as palavras iam soar exatamente igual, não é? E eu ia transmitir a primeira e depois cada vez que aquela palavra era dita, era repetido sempre o som da primeira, e isso, como é óbvio, para as aplicações que nós pretendemos fazer aqui não é execuível e, portanto, este tipo de redundâncias nem sequer costuma ser usado. Então vamos ver como é que eu posso comprimir a informação a enviar no som, para depois usar isto no streaming da internet e, em vez de ter aquele 1,411 megabits por segundo, conseguir precisar de uma taxa de transferência muito inferior a isso. Ou, se quiser guardar um fecheiro de som em disco, também precisar de muito menos espaço, mas neste caso nós aqui estamos a falar nisto no contexto da rede e sobretudo, não estamos preocupados com
se quisermos enviar isto continuamente e estar a descodificar continuamente no receptor, portanto, para o receptor estar continuamente a ver um vídeo ou estar numa videoconferência, como nós estamos agora aqui a receber continuamente o som e o vídeo que está a ser capturado, aí o que eu estou preocupado não é com o espaço que isto ocupa em disco, até porque, por exemplo, na videoconferência isto depois nem fica, neste caso está a ficar, porque nós estamos a gravar, mas senão nem sequer ficava gravado em disco, era mostrado no ecrã e depois não era guardado em disco. E portanto nós estamos aqui, queremos reduzir a quantidade de informação que tem que ser transmitida. Então como é que isto é feito ao nível do som? Nós vamos ver o caso do MP3 a alto nível, okay? Porque isto não tem depois muito mais pormenores, mas que caem noutras áreas, não é? Que não as telecomunicações. E estes princípios são também muito parecidos com o AAC, que é o Advanced Audio Coding, que é o que é usado no MP4. O MP4 é o códec que é usado na televisão digital terrestre e que é usado pela generalidade das operadoras para o IPTV das set-top boxes. É também o que é usado no Blu-ray. E é também o que é usado na maior parte das câmaras de vídeo, etc., que gravam em HD e em Ultra HD. Existem outros codecs alternativos, mesmo para a parte da imagem, que são sobretudo usados em aplicações de videoconferência. Existe um da Google, que é o que o Google Meet usa. Aliás, este Google Meet usa uma plataforma que se chama WebRTC, que permite usar 2 ou 3 codecs diferentes, e que basicamente é uma toolkit parecida com o Angular que vocês estão a usar no trabalho. Não é parecida no sentido de ser uma framework para fazer desenvolvimento em browsers, mas que só serve para fazer a parte de transportar um feixe de áudio e um feixe de vídeo entre dois browsers. Então, como é que eu vou poupar na informação no caso do som? Esta figura que vocês têm aqui em baixo é o threshold em português, nem sei, audibility. Portanto, basicamente é a potência para cada frequência, para cada nível de frequência que eu tenho aqui em baixo. Portanto, cada nível de frequência que eu tenho neste eixo é o nível de potência em dBs que o sinal tem que ter para eu conseguir ouvir. Isto pode ser medido pondo uma pessoa com os auscultadores e indo transmitindo em cada frequência um tom puro, não é? E, por exemplo, eu começo aqui nos 0.2 Hz, que é a frequência mais baixa que está aí na figura, está um bocadinho outro lado, mas é a primeira que tem ali o valor. E o que é que eu faço? Vou aumentando a potência daquilo até que a pessoa diz que conseguiu ouvir qualquer coisa e marca esse ponto no gráfico. Avanço mais um bocadinho na frequência, a mesma coisa. E, portanto, como vocês estão a ver aqui, nós temos aqui uma zona onde é preciso uma potência muito baixa para nós conseguirmos ouvir. Okay? Esta zona da curva aqui em baixo, se vocês repararem, esta pequena zona mais baixa é entre os 2 kHz e os 5 kHz. Isto não é por acaso, tem a ver com a evolução do ser humano. Isto é o sítio onde nós ouvimos melhor e é também o sítio onde nós produzimos sons mais facilmente. Portanto, é a gama de frequências do som da fala. E, portanto, o nosso ouvido, por razões evolutivas, é mais sensível, porque quando começámos a evoluir e a comunicar uns com os outros, os que ouviam melhor nesta gama de audiências tinham uma vantagem evolutiva e, portanto, o nosso ouvido foi se afinando para esta gama de frequências aqui. Isto depois, se eu te fizer uma segunda experiência, que é, de repente, portanto, isto é em silêncio, eu estou em silêncio e para cada uma destas frequências vou aumentando a potência. Quando a pessoa diz que está a ouvir, aquilo é o limite que é preciso para uma pessoa ouvir em silêncio um som daquela frequência. Aqui ao lado temos outro exemplo, que é, por exemplo, imaginemos que eu estou numa sala em que eu tenho um som qualquer a 150 Hz com uma potência muito elevada. O que é que isto faz? Isto faz com que nós não consigamos ouvir. Enquanto aqui, por exemplo, isto é mais ou menos aqui nos 35. Enquanto aqui nos 35 eu tinha esta potência, que até está aqui mais ou menos na setinha,
ok? Aqui isto subiu um bocadinho. Porquê é que isto subiu um bocadinho? Porque há um som numa frequência muito próxima que está alta e isso impede o nosso ouvido de conseguir distinguir o outro com o mesmo valor de potência, ou seja, seria preciso uma potência maior para eu conseguir ouvir isto. Isto é intuitivo de perceber. Se vocês estiverem em silêncio ou a ouvir uma pessoa a tocar piano, vocês conseguem ouvir as frequências do piano na potência que o piano está a tocar. Mas se de repente for alguém com um martelo pneumático pôr-se a furar o chão ao pé de vocês, vocês deixam de ouvir o piano. Só ouvem o martelo. Apesar das frequências de som que o martelo está a emitir serem noutra frequência, mas é uma frequência que é suficientemente próxima das do piano, ou pelo menos de algumas das do piano, e que está com uma potência muito maior e, portanto, o nosso ouvido vai deixar de conseguir ouvir as frequências que estão próximas em potências mais baixas. Chama-se isto o mascaramento na frequência. Portanto, okay? Este sinal que está aqui à esquerda, se não existisse o da direita, estava acima do threshold e, portanto, eu ia ouvi-lo, mas existindo o da direita, eu não vou ouvi-lo. E se eu não vou ouvi-lo, para que é que eu vou transmitir informação sobre ele? Não vale a pena, porque o nosso ouvido não vai conseguir detectá-lo. Ok? E isto é, assim, a grande base da codificação de áudio, seja qual for o códec. O princípio vem sempre desta constatação física. Ok? Portanto, componentes do espectro do som abaixo do limiar da sensibilidade não necessitam de ser transmitidas. Isto quer dizer o quê? Qualquer som que esteja aqui abaixo desta curva, não vale a pena. E depois, segundo passo, analisar as que estão próximas umas das outras e se tiverem duas muito próximas, em que uma é muito mais potente do que a outra, posso eliminar a menos potente, porque a menos potente não se vai ouvir. Mas posso eliminar isto enquanto existem as duas e se tiver informação de amostras passadas, posso manter isso durante mais algum tempo, porque existe também um mascaramento temporal em que o som mais fraco fica mascarado durante algum tempo, mesmo ao fim mesmo depois do som forte. Nós também já todos experienciámos isto quando estamos num sítio, por exemplo, com música muito, muito alta e nos primeiros momentos em que saímos da porta fora, não ouvimos as pessoas a falar logo ao nível normal. Portanto, passam ali alguns segundos, pelo menos, às vezes até um bocadinho mais, até nós começarmos a ouvir as pessoas a falar no mesmo tom. Nós saímos todos a falar muito alto de lá, para nos ouvirmos, porque aquilo mantém-se durante algum tempo. Então, como é que isto é feito assim, em alto nível, o algoritmo de codificação do MP3? Portanto, isto começa por fazer PCM, ou seja, pega num sinal analógico e usa PCM, normal, PCM que aprenderam a IT. Para fazer a amostragem, faz a quantização da amostragem, fica com determinadas amostras, com determinados valores que estão naqueles intervalos que estiverem definidos. Depois eu vou pegar em conjuntos de 1152 amostras, que normalmente correspondem, se for o tal PCM, a 44,1 kHz, isto dá mais ou menos 26 milissegundos. É óbvio que se vocês virem um fecheiro MP3 ou um AAC, às vezes aquilo tem alguma informação sobre isto é parametrizável. Portanto, qual é a frequência da amostragem que é usada, pode ser mais ou menos que 44,1. É parametrizado, depois o que acontece é que quanto maior for a frequência da amostragem, maior é o tamanho do fecheiro, mas também menos perdas tem no processo de compressão. Depois, cada grupo destas amostras, cada grupo de 1152 amostras, é passado por um filtro digital. Okay? Este filtro digital faz uma espécie de uma transformada de Fourier discreta, se quiserem pensar assim. Não interessa muito como é que funciona, o que interessa é que vai resultar o quê? Numa espécie de um espectro em 32 bandas de frequência. Portanto, basicamente isto vai dar um espectro em que vamos ter a potência em 32 frequências, que vai ser o que for durante o sinal. Né? Imaginem que são riscas aqui em 32 frequências diferentes, de 0 até 32, né? Em 32 frequências diferentes eu tenho lá uma risca com a potência correspondente a essa frequência que aquele sinal digitalizado em PCM tem. Ok? Depois ainda há um segundo andar de filtros mais seletivos, onde estas 32 bandas se tornam ainda um bocadinho mais pequenas. E depois o que eu vou fazer é vou olhar para estas 32 bandas, para a potência delas e ver, de acordo com o modelo psicoacústico,
quais é que são as frequências que vale a pena ter informação ou não. E, portanto, aí vou pensar naquela filosofia de há bocadinho, em que vou ver se tiver uma muito mais alta do que outra lado a lado, a mais baixa não vai, não é? E as que tiverem uma potência que é abaixo do limiar da audibilidade, então eu também não os vou transmitir. Ok? Portanto, aí vou determinar então quais destas bandas é que eu realmente preciso ter informação. O número de bits disponível é então dividido por essas bandas, as que realmente eu tenho que guardar, e vamos fazer ainda outra coisa, que é usar mais bits para as bandas com maior potência espectral não mascarada e menos bits para as bandas com menor potência espectral. As mascaradas nem sequer são codificadas, assim como as bandas que estão abaixo do limiar da audibilidade. Estes valores para cada banda são ainda codificados usando uma codificação de Huffman, que basicamente, em vez de usarmos o binário normal, em que, imaginem que nós temos, temos 256 intervalos para a banda. Nós, em binário normal, o que é que vamos fazer? 256 intervalos, preciso de 8 bits para fazer esses 256 valores diferentes. Aqui na codificação da Huffman, o que eu faço é, em vez de eu ter 8 bits, porque preciso de ter, e dou 8 bits para cada intervalo, não, vou dar menos bits para os intervalos que têm valor, que ocorrem mais frequentemente. Já vamos ver um exemplozinho. E, portanto, isto vai poupar bits, normalmente poupa bits, ou seja, isto vai permitir que eu, por exemplo, possa ter 256 valores diferentes sem usar os 8 bits. Ok? Pronto, depois há mais técnicas adicionais que não estão aqui descritas, para reduzir o ruído, para fazer anti-aliasing, devido a algumas sobreposições de frequência dos 32 filtros, e ainda se explora a redundância entre cada uma destas linhas. Ou seja, aqui ainda posso fazer, por exemplo, em vez de enviar o valor desta e o valor desta, se elas tiverem uma diferença muito pequena, enviar só a diferença se isso poupar bits. Ou representar, quando eu digo enviar, pode ser também representar no fecheiro, né? Isto pode ser um fecheiro só que está guardado. Representar isso só com a diferença para a banda anterior. Portanto, isto reduz bastante. Portanto, em vez dos 1,4 megabits por segundo, eu consigo ter 128 kilobits por segundo se estiver a falar de uma coisa com bastante qualidade, como um concerto de piano, onde já vou ter uma frequência de amostragem elevada, na ordem dos 40 kHz. Se for uma coisa que tem um maior signal-to-noise ratio, normalmente eu não preciso de frequências tão altas, porque as frequências mais altas estão um bocado baralhadas com o ruído. Aquela codificação de Huffman que eu estava a dizer, que reduz os bits, como é que aquilo funciona? Portanto, temos aqui um exemplo que, em vez de 256 intervalos, temos 4 intervalos. Portanto, A, B, C, D, que dá 4 símbolos, né? Um para o valor de cada um dos intervalos. Isto em binário normal dá 2 bits. Ok? Portanto, isto em binário normal, eu digo que o A é 00, o B é 01, o C é 10 e o D é 11, não é? Isto seria o que eu faria em binário normal. E tem 2 bits. Ok? Portanto, eu, para transmitir esta informação, se tiver um símbolo por segundo, imagina que isto representava uma amostra, eu tinha uma amostra por segundo, eu precisava de 2 bits por segundo. Eu precisava de 2 bits por símbolo. Se cada símbolo for transmitido num segundo, seria 2 bits por segundo. Como é que eu faço na codificação de Huffman? Eu analiso quantas vezes é que cada símbolo ocorre. Isto que vocês estão a ver aqui são as probabilidades de ocorrência de cada um dos símbolos. E nós temos aqui que o A, 0,5% das amostras têm o valor A. Ok? 50% tem o valor A, 30% tem o valor B, 15% tem o valor C e 5% tem o valor D. Então é construída uma árvore binária pegando dos dois valores que têm, dos dois símbolos que têm a menor frequência, e eu vou usar, vou juntá-los e com os dois fazer um nó, e vou usar o maior número de bits para os que acontecem menos vezes. Ok? Neste caso vou pôr um 1 e um 0. Ok? Os bits não são postos logo. Eu faço a árvore, isto dá 0,2, depois eu junto o 0,3 deste, isto dá 0,5, e depois
junto o 0,5 de 1 e isto dá 1. Quando eu chego aqui, sei que tenho a árvore feita, para este caso. Agora é que eu vou atribuir bits. E eu começo do que acontece mais vezes. E dou só um bit ao que acontece mais vezes. Neste caso, dei o bit 0 ao que acontece mais vezes. Cheguei aqui e disse que este era 0. Então, se este ramo é 0, este ramo tem que ser 1 para distinguir. E depois vou subindo. E agora aqui tenho que escolher um para aqui, um 0 para aqui. E depois aqui, mais um para aqui, mais um 0 para aqui. E chega a esta codificação, em que fico com um 0 para o C, um para o D, um 0 para o B e 0 para o A. Portanto, o que é que acontece aqui? Há símbolos que precisam de mais, não há milagres. Para eu usar menos do que 2 bits nos símbolos, tenho que usar mais do que 2 bits noutros símbolos, porque senão não tenho combinações suficientes para fazer códigos diferentes para os símbolos. O que acontece é que ao fazer isto, apesar de haver 2 símbolos que em vez de 2 bits estão a usar 3, na globalidade isto é melhor do que usar 2 para todos. Okay? Tem aqui o exemplo, porque se eu tiver isto, o que acontece é que eu tenho um símbolo que acontece 5% das vezes que tem 3 bits, um símbolo que acontece 15% das vezes que tem 3 bits, e um símbolo que acontece 30% das vezes que tem 2 bits, e um que acontece 50% das vezes que tem 1 bit só. E se eu somar isto tudo, isto dá 1,7 bits por símbolo. Comparado com os 2 bits, portanto, estou a ver que isto aqui estamos a poupar 0,3 bits por segundo. Ok? Estás com a imagem? Sim. Preciso buscar um animal. Então, estas normas de codificação são utilizadas por... são vários exemplos de codificação de voz que existem. Este é o G711, é o que é usado na rede telefónica normal. Basicamente é o PCM, que dá um ritmo... É o PCM, mas não é o PCM que nós vimos do estéreo. Por isso é que só tem 64 kbps por segundo. Isto é o PCM da voz mostrada a 8 kHz. Ok? E, portanto, por isso é que só dá os 64 kbps por segundo. Normalmente as normas de codificação da ITU de voz começam todas com este G. Estas são standard e são standardizadas pelo ITU, que era o Instituto de Standards da rede telefónica tradicional. E depois temos aqui alguns exemplos que não são standardizados, por exemplo, este que o Skype usou, não sei se ainda usa, o que é usado no GSM, que é um standard, o que é usado no MTS, que era o 3G. Agora, na quinta geração e mesmo já em alguns casos no LTE, nós já temos VoIP também, portanto, já não é bem estes códigos que são usados, porque depois mas é usada uma codificação também. Não está aqui na tabela, mas há de ser usado uma norma qualquer de codificação de voz também. O que é importante nisto é o atraso de codificação. Porquê? Já percebemos o que está por trás e como é que eu reduzo a informação que eu preciso de enviar. E porque é que eu consigo ter, então, muito menos bits para representar a mesma informação. Só que este processo, fazer a filtragem, fazer a análise das frequências mascaradas, tudo isto tem um custo em termos de tempo. E este custo em termos de tempo tem que ser levado em conta quando eu estou a fazer streaming numa rede. Porque, no caso da voz, para nós termos uma conversa ao telefone ou para fazer uma reunião em videoconferência, ou seja, portanto, para haver uma comunicação interativa, existe um atraso, normalmente até é menos do que isto, mas normalmente, em termos de experiência do utilizador, até aí por volta dos 150 milissegundos de atraso, nós toleramos. Agora reparem, portanto, por exemplo, este codec come logo 25 milissegundos deste budget aqui. E, portanto, depois tem a transmissão, a latência da própria rede, não é? Em que estamos sempre, pelo menos, limitados pela velocidade da luz. Se estivermos a fazer uma videoconferência com a Nova Zelândia, por exemplo, ele tem que atravessar 9 mil e tal quilómetros, 10 mil quilómetros, na melhor das hipóteses.
Se fizerem a conta com os 300 mil km por segundo, ainda dá alguns milissegundos. E isto era se houvesse uma fibra direta, que não há. Há vários equipamentos pelo meio. Portanto, isto neste caso, quando estamos a falar de interatividade, ou seja, videoconferência ou chamadas de voz, estes valores começam a ser complicados. Se for para um vídeo ou um filme, uma transmissão de televisão, como não há interatividade, isto já não é tão crítico. Porque o que acontece é que mesmo que seja live, estou a ver com um atraso. Mas eu posso ter um buffer, já vamos ver, para tratar até mais do jitter, e eu vou guardando um bocadinho do sinal e depois começo a descodificá-lo para o utilizador ouvir e, portanto, a transmissão, em termos da transmissão na rede, está sempre um bocadinho à frente, que é para garantir que eu tenho sempre amostras novas para ir descodificando e dando som a quem está a ver a transmissão. E, portanto, aí nesse caso não é tão crítico, é crítica na interatividade, em quando há perguntas e respostas, que é o caso das videochamadas ou de uma chamada de voz. No caso do áudio, então vimos que em termos de largura de banda não há grandes problemas, estamos a falar de kilobits por segundo, para passar som, mesmo o AAC com Dolby, com 5 canais, e agora até já há com mais, estamos a falar no máximo para aí de 1 megabit por segundo, 1 megabit e pouco, para transmitir a parte do som. A parte do vídeo, depois tem, se for interativo, mais uma vez, se for interativo ninguém vai usar 5.1, não é? Se for interativo, tenho esta necessidade que o codec não seja muito lento a fazer a compressão, por causa do delay que eu tenho que ter de uma ponta à outra da chamada. No caso do vídeo, a coisa muda de figura. É muito fácil de ver. Portanto, o vídeo, nós temos o quê? Uma grelha de pixels. Cada pixel tipicamente tem 24 bits no ecrã moderno. Okay? O que são as 16 milhões de cores. Que tem um valor de 8 bits por cada componente vermelho, verde e azul, RGB. Aliás, isto agora nós temos os LEDs. Os LEDs têm estas 3 cores. E cada um dos LEDs tem 8 bits. Cada um dos LEDs brilha com uma intensidade que é dada por aqueles 8 bits. E a combinação do brilho dos 3 LEDs das 3 cores dá a cor daquele pixel. Ok? Que são 24 bits, então, para representar a cor daquele pixel. Para eu ter vídeo e o nosso cérebro não se aperceber de imagens separadas, ou seja, eu não ver a imagem aos saltos, eu preciso de ter entre 25 a 30 imagens por segundo. Ok? 25 é o mínimo. Sendo que aqui vamos sempre falar em 25, 30 imagens por segundo, mas a malta que gosta de jogar sabe que os gamers, por exemplo, gostam de ter 60, que é o dobro, 60 frames por segundo. Mas isto com 25, 30, o nosso olho já não vê aquilo a tremer. Mas se forem coisas muito rápidas, até pode ser mais. Até podemos ir para os tais 60 frames por segundo. Mas mesmo aqui para os limites mais baixos, e depois não podemos confundir aqui uma coisa que é imagens diferentes, ok? Imagens diferentes, que é normalmente do que eu estou a falar quando estou a falar em FPS, em frames per second. E depois existe outra coisa que aparece nos monitores, que é a taxa de refrescagem, que normalmente é pelo menos 100 Hz nas televisões, nos ecrãs modernos. Esses 100 Hz tem a ver com eu mostrar 100 vezes por segundo a mesma imagem. Isto tem a ver com o mecanismo, seja dos LEDs, seja dos LCDs, e antigamente ainda era pior quando era raios catódicos, aí então o problema era pior, que era devido ao próprio mecanismo de acender a cor no pixel, não é? De mostrar a cor do pixel. Se a imagem tivesse muito tempo, nós víamos um cintilar porque o pixel não conseguia manter a mesma intensidade de cor aquele tempo todo. É mais fácil se eu tiver constantemente a enviar o sinal, neste caso para os LEDs, pensando no caso do ecrã LED. E portanto aí é quando estamos a falar da taxa de refrescagem, a mesma imagem pode ser mostrada até 100 vezes por segundo. Mas eu preciso de ter 30 imagens diferentes por segundo para a parte do vídeo parecer um vídeo e não parecer alguém a mexer-se frame a frame. Ora, se fizermos umas continhas com isto, que é os exemplos que estão aqui, isto vamos logo ver que sem compressão estávamos bem
estávamos bem entalados com isto, porque não conseguíamos nunca na vida transmitir uma coisa destas pela internet, não é? Nem fazer transmissões como nós temos hoje em dia de streaming à torta e à direita. Só o VGA, que era 640 por 480, se estivermos com 30 imagens por segundo, já era 200 megabits por segundo. Isto é o que ia fazer a conta, portanto é 640 vezes 480 vezes 24 bits vezes 30. Ok? É a quantidade de bits que eu tinha que enviar por segundo para representar, que são essas 30 imagens, com esses 640 vezes 480 pixels. Se chegarmos ao Ultra HD, ao 4K, e agora até já vamos no 8K, né? Estamos a falar de 3840 por 2160 pixels, isso vezes 24 bits, e agora é multiplicar pelo número de imagens por segundo que quiserem. Portanto, mesmo com o mínimo que é 25, ok? Estamos a falar de 5 gigabits por segundo. Okay? Para transmitir uma coisa em 4K em RAW. Sem perdas, ok? Com a informação toda, sem compressão. Portanto, isto não acontece. Na melhor das hipóteses, vocês em fotografia profissional têm câmaras que vão filmar isto com este volume, mas boa sorte também com os cartões de memória para isto, porque precisam de 5 gigabits por segundo de filme. E, portanto, nem isso acontece no vídeo, quando muito em fotografia. Okay? Porque é fotografia, então aí tem 5 gigabits a dividir por 25 e dá-vos o tamanho de uma fotografia em RAW em 4K. E aí sim é possível. Mas em vídeo nem as câmaras gravam em RAW, as próprias câmaras, depois de capturarem a imagem no sensor e de construírem aquilo com os pixels, têm que fazer logo uma codificação usando um codec, porque senão não havia disco que aguentasse para guardar a informação daquilo. Como é que é feita isso? Nós vamos ver primeiro como é que é feita a compressão de uma imagem, que é o SPEG, o JPEG, que é o que vamos ver assim com um bocadinho mais de pormenor. Depois vamos ver como é que eu uso isso depois para o vídeo, porque basicamente uma primeira aproximação era comprimir todas as frames de um vídeo em SPEG. E aliás, o primeiro codec que houve de vídeo era isto. Era o primeiro que houve de compressão de imagem foi o SPEG. Depois houve um primeiro MPEG, o MPEG 1, era basicamente comprimir todas as frames de um vídeo com o JPEG. E depois passámos para o MPEG 2, que nós vamos ver, que é o que está no livro, que é o mais básico para percebermos os princípios. E depois foi ser melhorado até ao MPEG 4, que é o que é usado hoje na televisão digital terrestre. Isto para não falar nos outros codecs que existem por aí. Alguns deles não são standard, mas são muito utilizados. Aí são suportados por muitas coisas. Mas o que está por baixo deles é sempre o mesmo tipo de coisa. Aliás, há pouco tempo deu uma reportagem no telejornal sobre o senhor que inventou, que ainda é vivo, porque isto foi um paper em 1976, do senhor que inventou, não sei se a palavra certa é inventou, se é descobriu, ou deduziu esta transformada discreta do cosseno, e a reportagem era porque por causa de estarmos todos a usar muito o Zoom e as videoconferências e as videochamadas, e ele estava a ser apresentado como o pai da videoconferência, e ele é o pai da videoconferência porquê? Porque inventou aqui esta coisa que é um bloco fundamental na compressão de uma imagem, e que é a base do JPEG. Então como é que isto funciona? Portanto, tem um primeiro bloco, que é o bloco Preparation. Depois tem esta transformada matemática, que vai transformar os valores dos pixels para outra coisa, já vamos ver o que é, que tem a mesma informação, mas que se pode representar de uma maneira em que eu posso poupar bits. Depois tem a quantização, que tem a ver com o resultado desta transformada discreta do cosseno, e esta quantização diferencial, que tem a ver com a mesma coisa. E depois este passo é como é que eu codifico a informação no final disto. Ok? E depois ainda tem aqui este passo que tem a ver com haver depois muitos valores que vão ser repetidos e que vão ser zeros e que eu vou retirar da representação final. Estou começando por passos. Block Preparation. A primeira coisa que isto faz é transformar os valores RGB
para este sistema de cores que é o YCBCR, que é a luminância e a crominância azul e a crominância vermelha. Ok? Isto pode ser calculado, podem ser convertidos de um sistema para o outro, como com esta equação que está aqui. Portanto, isto pega no valor RGB, vão ver aqui, e calcula o valor da luminância a partir do valor RGB que tem 1 bit. Agora, e o que é que acontece? O valor RGB tem 24 bits. Neste sistema, eu tenho 8 bits para a crominância, aliás, para a luminância, 8 bits para a crominância azul e 8 bits para a crominância vermelha. Ok? Que dá os 24 bits na mesma. Que estes 8 bits são obtidos a partir do valor de 24 bits. Aliás, porque este valor de 24 bits também é 8 bits para o vermelho, 8 bits para o verde, 8 bits para o azul. Ok? Então eu pego neste valor de 8 bits do azul, multiplico por 0,9, pego no valor de 8 bits do vermelho, multiplico por 50, pego nos 8 bits do vermelho, multiplico por 0,26, somo isso tudo, somo 16 e isso dá-me o valor de 8 bits da luminância. Para os outros, a mesma coisa, mas com outra fórmula. Primeiro passo, o nosso olho é muito mais sensível a esta componente do que às crominâncias. Então, logo no primeiro passo, eu vou deixar de usar 8 bits para estes e vou passar a usar só 4. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar no valor de um pixel e usar a média dos 4 que estão lá. Aliás, não vou passar a usar 4, desculpem. Eu não vou passar a usar 4. Eu vou continuar a usar 8 bits. O que eu vou fazer é reduzir o número de pixels para metade. Ok? Portanto, se eu estiver a falar de uma imagem de 120 por 200, eu vou passar isto para metade. Vai passar a ser 60%. Estão a perceber? E como é que eu faço isto? Pego em cada pixel, no valor de um pixel, e faço a média dos que estão à volta dele. Que vão desaparecer e eu fico só com a média. Estão a perceber? Portanto, eu faço a média dos que estão à volta e elimino metade. Faço a média de 4 pixels, faço uma média de 4 pixels e portanto, desses 4 fico só com 1, que é o valor médio. E, portanto, isto vai dar este resultado. Portanto, aqui temos uma imagem de 640 por 480, VGA. Tenho os pixels de 24 pixels e está em RGB. Cada pixel tem 24 bits, 8 bits para cada uma das componentes. Depois fico então com uma imagem de crominância e 2 imagens, uma do CB e outra do CR. Sendo que estas são de 320 por 240 e esta mantém-se a ser de 640 por 480. E depois cada coisa destas é dividida em blocos. Ok? X por X pixels. Normalmente é 8 por 8. Ok? De 8 por 8 pixels. Aqui, esses blocos são de 4 por 4 e isto tem tudo metade. Portanto, logo aqui estou a poupar informação nesta redução para metade, com perdas. Mas são perdas que o nosso olho não detecta tanto. Depois vou a cada bloco destes e destes, não é? De 8 por 8, destas duas imagens e desta, eu vou aplicar então a transformada discreta de cosseno. A transformada discreta do cosseno, a melhor maneira de vocês perceberem, porque isto não nos interessa a matemática, é que é muito parecida com uma transformada que para nós é intuitiva, que nós aprendemos a IT, que é a transformada de Fourier. Não é? A transformada de Fourier o que é que faz? Pega num sinal no domínio do tempo, não é? Que tem um andamento qualquer, e transforma aquilo no domínio da frequência como? Exprimindo este sinal como um conjunto de somas de cossenos. Não é? Também. Cada cosseno numa frequência. E, portanto, o que está por trás da transformada de Fourier é que eu consigo representar qualquer forma de onda como uma soma de cossenos, pondo a amplitude certa em cada cosseno. Ok? E depois o que é que eu represento aqui no gráfico? A frequência do cosseno e a amplitude, que é a potência que eu pus nesse cosseno. Pronto. Aqui é um conceito semelhante que o senhor deduziu, mas com 2 dimensões. Porquê? Porque uma imagem tem 2 dimensões, não tem uma dimensão só como um sinal no tempo. Tem 2 dimensões, o x e o y. Ok? Então, esta é a função original, é a função de x e de y. Ok?
E a transformada vai transformar isto numa função de UV, assim como a transformada de Fourier transformava isto de T para F, que era a frequência. Este UV podem pensar em como valores como representando a frequência espacial. E da mesma forma que no sinal do tempo uma frequência elevada quer dizer que o sinal tem variações elevadas, né? Isto é uma coisa que tem uma frequência maior do que isto, não é? No caso da transformada de Fourier, é a mesma coisa. No caso da transformada de Fourier, é como se eu estivesse a pegar em cada bloco de 8 por 8 e tivesse depois a expressá-lo como uma combinação linear de cada um destes blocos que está aqui. Cada um destes blocos, estão a ver? E nós temos aqui desde o bloco de frequência zero, onde não há variação nenhuma de cor, portanto frequência zero, frequência espacial zero, até este cá de baixo, que é o que tem a maior frequência espacial, que está sempre a variar, porque a cor está sempre a variar. Estão a ver? Baixas frequências a cor varia menos, altas frequências, que é esta zona aqui de baixo, as cores variam mais, dos pixels de um para o outro. Ok? Portanto, a transformada discreta do Cosseno é como se fosse o espectro espacial de uma imagem. Diz se ela tem muitas ou poucas variações nas cores. Tipicamente, a maior parte das imagens tem uma componente muito maior nas frequências baixas do que nas frequências altas, porque as frequências altas é só nos rebordos das coisas. Todas as zonas que têm uma cor mais ou menos uniforme vão estar aqui nas frequências baixas. Na imagem que vocês estão a ver de mim, toda a minha pele vai ter frequências baixas, só o rebordo da minha cabeça é que vai ter frequências altas. O fundo que está em blurred, também só nos edges e mesmo aí, como as transições estão esbatidas, aí tem algumas componentes aqui mais para o meio, mas a maior parte da imagem, depois tem partes brancas, que estão todas mais ou menos com a mesma cor, essas partes estão todas nas frequências baixas, aqui assim, ok? Portanto, transformar em luminâncias e crominâncias, a imagem da luminância fica com o mesmo tamanho, a das crominâncias ficam em metade dos pixels, fazendo a média de cada um deles. Portanto, logo aí estou a poupar não sei quantos bits, né? que é o correspondente a metade dos pixels. É 24 não, porque aquilo ali cada uma delas só tem 8, porque cada uma das crominâncias só tem 8 bits. Mas é 16 bits, 8 bits de uma crominância, 8 bits da outra. Portanto, metade dos pixels vezes 8 bits, que se poupa logo ali. Okay? Segundo passo, divide-se as imagens, a da luminância e as duas mais pequenas, em blocos de 8 por 8 pixels e aplica-se esta transformada. Isto vai dar uns valores, portanto, o bloco originalmente tem os valores Y que tiverem, ou o valor CR que tiver, ou o valor CB que tiver. Tem um valor. Tem. Naquela quadrícula aquilo tem um valor. Quando eu faço a transformada, passa a ter outro valor. E qual é que é a diferença? Por exemplo, aqui tem este bloco de 4x4. Estes são os valores que tem, imaginem a luminância. O que é que acontece? Como estão a ver aqui, daqui para aqui tem um valor que corresponde à parte preta, daqui para aqui tem outro valor que corresponde à parte branca. Valor igual. Ou mais ou menos igual. Ok? Aqui está mesmo igual. Quando eu faço a transformada, reparem que os valores ficaram quase todos a zero, menos a linha aqui de cima, que tem alguns valores. Porquê? Porque isto tem essencialmente baixas frequências desta zona, baixas frequências desta zona, e depois tem algumas componentes de alta frequência que têm a ver com esta fronteira aqui. Okay? Aqui é a mesma coisa, só que ao contrário. Neste caso, baixas frequências, que são estas aqui de cima, têm a ver com cada uma destas partes. Estas altas frequências que temos aqui residuais nestes índices mais baixos aqui da primeira coluna, têm a ver aqui com a fronteira. Aqui, como isto já tem muitas transições, eu já tenho na transformada coeficientes em todo o lado, não tenho tantos zeros. Portanto, aqui ia ter uma poupança menor. Aqui é a mesma coisa, tenho algumas transições, portanto tenho valores para aqui, só que se vocês repararem, os valores são muito mais elevados aqui do que nesta zona da matriz. Portanto, são sempre mais elevados nas zonas das baixas frequências do que nas zonas das altas frequências. E eu vou tirar partido disto, então, para poupar aqui. Aqui é que é a grande coisa, por ser que o senhor é considerado o pai da videoconferência, não é? Aqui é que eu vou poupar o grosso da informação. Portanto, poupei logo aqueles 8 mais 8 vezes metade dos pixels, não é? Na crominância e na luminância. Mas agora aqui, reparem. Agora aqui o que acontece é, aqui tinha 8 por 8 pixels, estão a ver?
Isto já não são os pixels originais. Alguns aqui eu tinha uma frame com 8x8, que tinha valores em todo o lado. Até estes aqui de baixo tinham valores, porque são os valores dos pixels. Cada pixel tinha o seu valor. Quando eu faço a transformada, neste caso, fiquei aqui com uma carrada de zeros. E é o que acontece a maior parte das vezes, nas altas frequências, porque a maior parte dos blocos não tem altas frequências. Se olharem aqui para a minha imagem, a parte branca das paredes praticamente só vai ter este valor aqui. Ok? Porque não tem transições nenhumas de cor. E, portanto, vai ter uma carrada de zeros. Já estamos mesmo a ver aqui onde é que vamos poupar logo bits, que é estes zeros, escuso dos codificar todos em bits e de os enviar todos. Basta enviar uma coisa a dizer que são não sei quantos zeros. Ok? E ainda faço outra coisa agora, que também introduz perdas, porque assim, a DCT não introduz perdas. O que introduziu perdas até aqui foi só nós reduzirmos as matrizes da crominância, as imagens das crominâncias a metade. Foi a única coisa que introduziu perdas até aqui. Se vocês quiserem fazer o JPEG sem perdas, não reduzem nem as crominâncias e não fazem este passo aqui da quantização. Fazem a transformada e codificam o que a transformada der. Do outro lado, quando fazem a transformada inversa, não têm perdas nenhumas. Vão ficar exatamente com os mesmos valores de pixels que tinham antes. Assim como se fizerem a transformada de Fourier e depois fizerem a transformada inversa, aquilo dá o mesmo sinal. Mas normalmente nós vamos ainda pôr isto, porque vai poupar ainda bastante, apesar de introduzir algumas perdas. Que perdas é que introduz? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer quais destes coeficientes é que eu vou dar importância do resultado da transformada e a quais é que eu vou dar menos importância. Neste caso, eu estou a dar menos importância a esta coluna e depois estou a dar metade da importância que dou a esta zona, e depois a esta estou a dar metade da importância que dou a esta, e depois aqui outra vez a esta estou a dar o dobro da importância que dei à outra, a esta ao dobro da importância que dei à outra, a esta ao dobro da importância que dei à outra, e esta é a zona mais importante. Porquê? O que é que ele vai fazer? Ele vai dividir esta linha e esta linha por 64, neste caso vai dar 0 na mesma, vai dividir esta linha e esta linha por 32, ok? Sendo que aqui está-se a considerar que 1 a dividir por 32, por exemplo, vai dar 0. Até o 2 a dividir por 16 ele está aqui a considerar 0, porque depois está a arredondar, não é? Está a arredondar ao valor inteiro mais próximo. E, portanto, o que isto está a fazer é que, se repararem, ainda vou ficar com mais zeros. Portanto, há aqui uma zona que vai ficar... Esta zona aqui, por exemplo, ficou a zeros, depois de usar a quantização. Esta zona aqui ficou a zeros, depois de usar a quantização. E, portanto, isto são perdas, porque esta informação que estava aqui eu não vou conseguir recuperar. Só que lá está, para o nosso olho, estas componentes de alta frequência são menos importantes e nós não vamos conseguir... O que é que nós podíamos ver aqui? Se fizermos um grande zoom numa zona de fronteira da imagem, se calhar conseguimos perceber que ela é uma zona da fronteira que está mal feita e que tem um pixelzinho a mais para um lado ou para o outro, mas quando nós estamos a ver de longe não percebemos nada. Ok? Portanto, isto ainda reduziu, estão a ver, com a quantização eu ainda reduzi a informação que estava aqui para a informação que está agora aqui, onde ainda há mais zeros. E só existe esta informação que não é zero, estão a ver? E, portanto, estou a poupar ainda mais na representação da imagem. Pronto, no final o que é que falta? Falta como é que eu codifico isto em bits. A codificação é feita neste sentido que está aqui. Porquê? Para os zeros ficarem todos juntos. Se eu faço estes zigue-zagues assim, que é para depois, a partir, neste caso deste exemplo, por exemplo, a partir daqui, isto é tudo zeros daqui para a frente. Daqui para a frente é tudo zeros até ao fim do bloco. Ok? E então eu vou codificar isto como? Este primeiro ainda tem outra ponto de contacto com a transformada de Fourier. A transformada de Fourier, se vocês bem se lembram, quando é discreta, não é? O primeiro coeficiente é o valor médio do sinal. Aqui é a mesma coisa. Este primeiro valor, que é o 00, é o valor médio... Tipicamente é o valor médio do valor dos pixels do bloco de 8x8. Não é tipicamente, é o valor médio dos valores dos blocos 8x8. Numa imagem, mais uma vez, de bloco de 8x8 para bloco de 8 a seguir, tipicamente este valor médio varia pouco. A não ser que apanhe mesmo uma zona que é a transição, mas as zonas de transição não são tantas assim. Então, normalmente aqui, eu em vez de codificar o valor, codifico a diferença para o anterior. Estão a ver? Esta diferença que está aqui é o valor DC é I menos U para o valor DC desta vez.
Ok? E a codificação dos outros, aqui, portanto, aqui só codifica a diferença e dos outros codifica em run length. O que é que quer dizer em run length? Quer dizer que eu vou ver se existe algum zero antes ou não e depois qual é que é o valor. E depois vou codificar esse valor e primeiro vou ver isto tudo. Faço tudo para o bloco todo. Depois vou ver para os valores que há que não são zero, qual é que é o que existe mais vezes e vou fazer aquelas frequências. E depois vou usar a codificação de Huffman como o MP3 também usa. E vou dar mais símbolos, vou dar mais símbolos aos valores que aparecem aqui menos vezes. E menos símbolos aos valores que aparecem aqui mais vezes. Portanto, aqui, por exemplo, o que vai ter menos símbolos será o 1, que é o que aparece mais vezes. Ok? O 1 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Enquanto o 2 só aparece 3 vezes, o 3 só aparece uma vez, o 4 só aparece uma vez, depois mais nenhum se repete. Estão a ver? Portanto, o 1 vai ter menos bits do que o 2, mas o 1 e o 2 vão ser os que vão ter mais bits, e depois os outros vão ter menos bits, desculpem, vão ser os que vão ter menos bits, são estes que aparecem mais vezes, e depois os outros que só aparecem uma vez cada um vão ter mais bits. E pronto, depois descodificar a imagem é fazer tudo ao contrário. Ou seja, a partir desta codificação do run length, eu vou obter o quê? Vou obter esta matriz. Depois, eu tenho que saber qual é que foi a matriz de quantização que foi usada. Em vez de dividir, né? Isto foi o resultado da divisão disto por isto. Agora eu multiplico esta por esta, obtenho a DCT. Da DCT faço a transformada inversa, obtenho os 8 por 8 pixels do CR, do CB e do Y. Okay? Depois, pego nessas três e faço aquelas continhas do início ao contrário e dá-me o valor de cada pixel em RGB e tenho a imagem construída. Para mostrar no ecrã. Temos aqui um exemplo. Isto é o valor isto é um valor de uma das matrizes, não interessa se é o Y, se é o CR, se é o CB, de um bloco de 8 por 8, e isto são os valores dos pixels que lá estão. Os 8 bits, não é? Cada valor destes pode ir até 255. Depois faço a DCT e deu esta coisa que aqui está. Estão a ver? Com os valores mais altos, como seria de esperar aqui nas zonas mais baixas de frequência. O valor médio é 235.6. Que nem faz sentido com estes valores que estão aqui. Okay? Este aqui deve estar mal. Isto deve ser 135. Não há aqui nenhum valor acima de 200. Isto deve ser 135. Ok? E aqui a mesma coisa. Depois o que é que eu vou fazer? Vou usar uma matriz de quantização que é esta que está aqui em cima. Que vai fazer o quê? Vai dividir por números grandes esta parte e dividir por números mais pequenos esta parte. E o resultado dá isto. Okay? Esta parte é que introduz perdas aqui. É a divisão deste resultado da DCT por aquela matriz de quantização que introduz perdas para além do passo da divisão por metade do CR e do CB. E depois é codificar isto. Portanto, codificar esta matriz. Eu vou ver os símbolos. Estão a ver aqui os símbolos que aparecem. O 3... Aliás, não. O 3... Onde é que está o 3? Aparece o 3 porquê? Porque este 15 vai ser o DC I menos 1 era 12. Portanto, em vez de 15, o que eu vou escrever é a diferença para o anterior, que é 3. Ok? Ok? Portanto, eu tenho aqui 3 que aparece uma vez, tenho menos 1 que aparece 4 vezes e menos 2 que também só aparece uma vez. Então, o que é que eu vou fazer? Tenho o símbolo 3, tenho o símbolo menos 2 e o símbolo menos 1, que são os que existem. Os que aparecem menos vezes são estes dois. Então, estes dois ficam com 2 bits. O que aparece mais vezes é o menos 1, fica só com 1 bit. Ok? E, portanto, isto é a codificação do símbolo. Depois vou correr isto no tal zigue-zague. Ok? E então tenho o primeiro que tem 0 zeros antes. Ok? E o valor é 3. E o número de bits que ele vai ter, que eu já fiz aqui a conta na codificação da Huffman, é 2 bits. Okay? E, portanto, o que eu vou pôr lá é mesmo uma coisa a dizer isto. Portanto, vou pôr o valor 0, depois vou pôr o 2 em binário, a dizer que são 2 bits, e depois vou pôr o valor do 3, que é 1. Ok?
Depois a seguir vem no zigue-zague, viria o valor a seguir que tem um 0, que é este 2, isto começa assim, vem para este tem um 0 anterior. Aliás, isto faz assim, não é? Isto faz assim, depois vem para aqui e faz assim. Depois vem para aqui e faz assim. Quando vem aqui para o 0 é 0, nem sequer aparece, estão a ver? Nem sequer aparece o 0. Depois a seguir vem então este. Este é o quê? O valor é 2. O valor é menos 2, desculpem, usa 2 bits, porque eu vi na codificação de Huffman que isto usava 2 bits, e tem um 0 antes, que é para depois eu do outro lado saber que está cá este 0. Portanto, este 0 nem sequer é enviado. A informação deste 0 está aqui, que existe este 0 está aqui. Ok? E depois é sempre igual, depois a seguir vem o menos 1 que não tem 0 nenhum antes, e o menos 1 só usa um bit. Depois veio outra vez o menos 1 que não tem 0 nenhum antes e que usa um bit. Outra vez o menos 1 que não tem, que são estes 3 que estão aqui de seguida. Depois tem outra vez o menos 1 que também não tem nenhum 0 antes e que também usa um bit. Ok? E depois finalmente tem um menos 1 que é este menos 1 que está aqui no fim, que tem 2 zeros antes e usa um bit. O restante é tudo 0, 0. A tabela de Huffman já vimos como é que lá chegamos. Chegamos aqui a isto. Portanto, isto para os símbolos. Depois temos que saber representar estas partes também. Portanto, para os símbolos já vimos como é que fazemos. É a primeira conta que fazemos, que é para sabermos preencher aqui o número de bits que pomos ali. E sabemos que a codificação é esta. Depois temos que saber codificar esta parte, para dizer como é que vamos codificar os valores que existem de número de zeros e também de bits. E então vamos fazer pela mesma lógica. Qual é que é o valor que aparece mais vezes? O 0, 1, que é aqui, aqui e aqui, 3 vezes. Então, o 0, 1 vai ser o que vai ter menos bits. Só vai ter 2 bits. Ok? Depois, a seguir, é o que aparece mais vezes é o 0, 0. Todos os outros aparecem uma vez. Eu vou pôr o 0, 0, porque o 0, 0 vai representar uma data de números com menos bits. E depois tenho o 1, 2 e o 2, 1. Ok? Que eu vou representar então com mais bits. E depois tenho aqui o original, que vou representar com o 0, 1. Ok? Bottom line, onde é que isto poupa? Aqui, imenso, porque todos estes não ficam reduzidos a 4 bits. Eu com 4 bits representei isto tudo. Com 4 bits representei estes valores todos. Ok? E, portanto, em vez de ter... Reparem que isto era, se fosse uma matriz 8 por 8, não é? E cada pixel tinha 8 bits, era estes bits todos que aqui estavam. 8 vezes 8 vezes 8. Ok? E isto tudo no SPEG é representado só com estes bits que aqui estão. Com perdas introduzidas pelo aquele passo de dividir o resultado da transformada e pelo passo de dividir por 2 o número de pixels da imagem com a crominância e com da crominância azul e crominância vermelha. Porquê é que tivemos aqui com esta conversa do SPEG? Para percebermos como é que podemos poupar também na imagem. E agora, no vídeo vem tudo daqui, portanto, o SPEG é a base de tudo. Vou só deixar aqui a Maria que tem uma pergunta. Diz lá, Maria. Professor, desculpe, eu não percebo porque é que o 00 vai ter mais bits do que o 01, já que aparece mais vezes. Exatamente, eu também estava aqui a ver o 00, onde é que ele está? É que o 00, eu agora não sei, este exemplo falta-me aqui, isto não está no livro, sabem? Este exemplo já foi feito há uns tempos. Este 00 realmente, como, eu não sei, eles não estão a contar isto tudo, sabes? Estão a contar aqui só como uma ocorrência. Porque se estão a contar estas ocorrências todas, porque na prática só tenho uma ocorrência disto, porque este representa isto tudo. E eu acho que é por isso que este está com menos, porque este aparece, o 01 aparece 3 vezes, não é? E por isso ficou com os dois, e depois o 00 aparece uma vez, o 12 aparece uma vez e o 21 aparece uma vez. E porquê que o 12 e o 21 têm mais bits do que o 00? Isto tem a ver com fazer aquela árvore, sabes? Sim, sim. E portanto aqui calhou ali numa fronteira que este ficava com 4. E os outros depois já precisavam ter mais um e mais um 0, estás a perceber? Sim, sim. Obrigado, professor. Imagina, este deve ser o 00, é aqui um ramo, e que depois desse ramo sai o 1, 2 e o 1, estás a perceber? E portanto este ramo acrescentou mais este 0,
Este ramo acrescentou mais este 0 e depois saiu mais aqueles dois nós em que teve que acrescentar mais um 1 para um e mais um 0 para o outro. Ok. Mas eles estão aqui, isto no exemplo está a considerar que isto é só uma vez que aparece. Não Mas aparece nós devemos considerar o 00 sempre só como uma ocorrência? É porque tu só precisas de enviar isto uma vez, sim. Tu sabes que é para o resto do bloco. Tu sabes que é para o resto do bloco. E, portanto, na prática só envias isto uma vez. Isto ficava mais intuitivo se aqui tivessem ficado com o mesmo número de bits, os 3 que só aparecem uma vez, não é? Mas isto tem a ver aqui com estas distribuições. Aliás, a gente pode tentar fazer aqui no instante, isto tem o que aparece mais é o 01, não é? Aliás, isto começa com os que aparecem menos, que são 3, lá está, por isso é que isto não dá. Porque os que aparecem menos é o 00, que é uma vez, e o 0, qual é que é o outro? Que aparece só uma vez, o 1, 2. E o 2, 1. E o 2, 1, mas como isto é uma árvore binária, tu tens que juntar estes dois primeiro. Estás a perceber? E depois tens que juntar então o outro que aparece a seguir, aqui neste nó, que seria o 1, 2. E é por isso que... Só que aqui está feito ao contrário. É por isso que isto está assim. Queres ver? Isto aqui está feito ao contrário. Está o 1, 2 com o 2, 1. Os dois a unirem-se aqui, estás a ver? E depois aparece o 0, 0. E o 0, 0 vai se unir com este aqui. Certo? Que é o outro a seguir, apesar de ter a mesma frequência. E depois aparece então o 0, 1. Não é? Depois aparece o 0, 1, que é o que aparece menos vezes. E depois, se o 0, 1 é o 0, 0, tu depois aqui tem que ser todos 0, 0, 1 qualquer coisa, não é? Aliás, tem que ser 0, 1 qualquer coisa, aqui. Este tem que ser o 0, 0, este tem que ser 0, 1. E depois lá está. Este aqui teria que ter mais um bit e estes mais 2 bits. É por isso. Este aqui tem 3 bits, estás a perceber? Este aqui ficaria... Eu nem sei porque é que eles aqui usam mais um bit a seguir, porque tem a ver com estes códigos já estarem usados. Estes códigos de 3 bits já estavam usados todos. Não é? Porque eles já tinham usado um bit só para aqui, porque a árvore não acaba aqui, não é? Agora tens que ir pôr estes também. Agora, se quiséssemos fazer, tínhamos que continuar, não é? Porque a seguir ao 0,1, o que é que vem? Vêm estes. E eu tinha que continuar com a árvore para aqui. E depois começava com o bit 0, que é este menos 1, e depois ia acrescentando e vais ver que dá isto. Se fores pondo ramos aqui, à medida que vais pondo os símbolos, portanto, agora ainda tinhas que vir com isto para baixo, e agora a seguir ao 0,1, o que aparece mais vezes... e esquecemos aqui deste 0,2 também. O 0,2 é que está aqui. Isto é 0,2 aqui. O 0,2 é o outro que está aqui. Depois é que vinha o 0,1. E depois a seguir ainda vem o 3. Está a perceber? Que ainda vinha unir com isto. E depois ainda vinha o menos 2. Unir com isto. E depois é que vinha aqui o menos 1. Unir com isto. E agora é que tens 0, para aqui 1. E estás a perceber? E se fores construindo. Sim. E agora aqui um 0 e um 1. E por aí fora. E vai dar estes códigos. Estás a perceber? Sim, sim. Legal, professor. Pronto. Passando para o vídeo. Já tinha dito há bocado que a primeira coisa que houve foi o MPEG 2. O MPEG 2 basicamente era pegar em todas as frames de um vídeo e usar o SPEG. Já conseguia coisas interessantes, por exemplo, na televisão tradicional SD, consegue com 4 a 6 megabits por segundo. Ok? Num DVD era também com 4 a 8. E depois então surgiu o MPEG. Aliás, o MPEG 2, o MPEG 1 é que era só o SPEG, que é este que está aqui. Peço desculpa, ok? O MPEG 2 é o que nós vamos ver agora a seguir, que já consegue fazer isto, pôr SD em 4 a 6 megabits por segundo, e o DVD, que é um bocadinho melhor que o SD, a 4 a 8 megabits por segundo. E depois, o que é usado mais hoje em dia, que é o MPEG 4, neste grupo de standards, depois há outros codecs, neste grupo de standards. Este MP4 também é conhecido por H265, o que é, e que é o que é usado na televisão digital terrestre, etc. Este pode ser usado para videoconferência, por exemplo,
com baixa resolução do vídeo, a partir de coisas tão baixas como 5 kbps, até Full HD e vídeo profissional. Portanto, se for em Full HD ou se for em 4K, o 4K, se eu não me engano, com o MP4 é preciso para aí uns 20 megabits por segundo. Ok? Que hoje numa ligação em casa é mais ou menos tranquilo. Nós temos ligações no mínimo de 100 megabits por segundo, portanto, com esta ordem de valores, e normalmente ainda temos isto para a internet, porque, por exemplo, a IPTV nem sequer ocupa esta largura de banda a maior parte das vezes. Porque apesar daqui passar no mesmo cabo ao pé de casa, mas depois está dividido na rede deles, vai para outro sítio. Portanto, só mesmo na última milha é que aquilo partilha a largura de banda com a internet aqui de casa, e mesmo assim vem numa VLAN à parte, ou vem o tráfego que vem separado. Depois temos o MPEG-7, que é basicamente o MPEG-4, porque até já ninguém se refere a isto como MPEG, as pessoas normalmente usam o nome do codec vídeo e o nome do codec áudio que se está a usar. E depois está aqui uma nota que não tem bem a ver com isto, mas tem a ver com a utilização disto no HTTP, que é este MPEG-10. Este MPEG-10 chama-se MPEG-10 porquê? Porque é para usar com streaming de imagens codificadas com um codec de vídeo, em que faz o controlo, quando isto está a ser transmitido em HTTP, faz o controlo, em vez de transmitir continuamente, tem um codec a fazer a codificação. Isto depois dá bits. Esses bits depois são enviados pela rede a um ritmo constante. No caso do MPEG-10 não é isso que acontece. O MPEG-10 vai vendo se está a haver perdas ou não e pede pedaços do vídeo de cada vez. Portanto, pede X segundos do vídeo, por exemplo. E vem esses X segundos do vídeo. E se ele detectar que nesses 5 segundos do vídeo houve um problema qualquer de rebuffering ou que aquilo parou, ele nos X segundos a seguir vai pedir que esses X segundos que vêm a seguir sejam codificados de uma maneira a aquilo ter uma quantidade de informação menor, que normalmente implica ter uma qualidade menor, uma resolução menor. E isso tem a ver aqui com uma questão interessante aqui, que portanto, estes vídeos, estes algoritmos de compressão de vídeo podem ser assimétricos, ok? E isto acontece quando? Se vocês estiverem a pensar num Blu-ray, aquilo é codificado uma vez e, portanto, pode ser muito lenta a codificação, e já vamos ver porque é que eu posso ter uma codificação muito lenta, porque posso ser muito agressivo na maneira como vou fazer a codificação para tentar poupar o maior espaço possível, mas normalmente há um trade-off. Portanto, quanto mais pequeno eu quiser ficar que a informação fique, mais processamento vou ter que fazer e mais tempo vai demorar a codificação. Ok? Normalmente isso não é crítico quando a descompressão é muito mais frequente que a compressão, que é o que acontece, por exemplo, se estivermos a falar do Netflix, né? Aquilo foi filmado e foi comprimido uma vez. E depois a descompressão é que acontece cada vez que alguém vê. E a descompressão pode ser muito mais rápida do que a compressão. E é normalmente no MPEG. Ok? Porque na descompressão eu tenho lá já a informação toda. E na compressão eu tive que a procurar para depois a colocar lá. Já vamos ver. Ok? Então há aqui um desafio. E depois temos o simétrico, que é o que acontece na videoconferência. Né? Na videoconferência isto é simétrico, porque se tiverem duas pessoas a falar, tem que ser rápido, eu tenho que ser rápido também a fazer a compressão do vídeo, porque senão vou gastar o tempo todo na compressão e depois mais o delay da transmissão e aquilo fica péssimo. Então o que acontece? Se eu quiser ter muita compressão, vou ter que fazer o quê? Não vou poder comprimir só com o spec cada uma das imagens, vou ter que ter o que se chama compressão intertrama. Porquê? Porque num vídeo, nas 30 imagens por segundo, as imagens consecutivas normalmente são muito parecidas umas com as outras. Ok? Elas são praticamente iguais. Depois depende do vídeo que for. Se for uma corrida de Fórmula 1, se calhar não são tão iguais porque há um objeto que se está a mexer rapidamente. Mas mesmo assim a pista é igual, por exemplo, né? A zona da pista, as zonas bancadas. Há uma grande zona da imagem que é igual na mesma.
A não ser num filme que tenha uma cena em que está muita coisa, explosões, etc., muita coisa a acontecer assim rapidamente, em que aí sim, entre cada imagem pode haver algumas diferenças. Regra geral, entre duas imagens consecutivas ou entre imagens consecutivas, não há grandes diferenças, portanto pode haver aqui um ganho importante se eu fizer compressão, não só com o que tivemos a ver no spec, que é fazer compressão na imagem, mas fazer entre imagens. Mas isso traz outras dificuldades, que é, se eu fizer compressão entre imagens, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu, para descodificar uma imagem, preciso das imagens anteriores. E até há tipos de compressão em que preciso das anteriores e das a seguir. Ok? Porque quando aquilo está a ser, se for um método de compressão assimétrico, se for na videoconferência, isto não existe. Porque na videoconferência, como é live, e eu tenho que estar a comprimir isto e a enviar ao mesmo tempo com muito poucos milissegundos, raramente vou ter as chamadas frames interpoladas, que são frames que têm informação de diferenças para as anteriores e para as que vêm a seguir. Porquê? Porque depois no receptor, quando eu recebo uma coisa dessas, não posso mostrar logo no ecrã. Primeiro ainda tenho que receber as outras que vêm a seguir, porque eu preciso da informação das outras que vêm a seguir para conseguir reconstruir aquela. Okay? Portanto, se estivermos a falar de videoconferência, isso pode começar-se a tornar crítico. Mas se for um vídeo da Netflix, do YouTube, ou mesmo até uma transmissão live TV, já não é tão problemático, porque mesmo na live TV eu tenho um atraso, não é? Como não há resposta, não é interativo, eu posso fazer isso e depois do outro lado esperar mais um bocadinho que venham os frames a seguir e depois então ir descodificando tudo e vou mostrando com um atraso ao utilizador. Portanto, tenho este problema quando faço intertrama. Se tiver muitas, começo a ter estes problemas, que é, vem uma e eu depois posso ter que esperar por outras que vêm a seguir, ou preciso da informação das que vêm anteriormente para conseguir, pelo menos das anteriores, para reconstruir aquela. Se houver algum erro nas anteriores, ou nas frames de que aquela depende, eu não vou conseguir reconstruir aquela também. E ainda há um terceiro aspecto, que é, se eu quiser fazer fast forward num vídeo, e quiser ir parar, que sempre que eu vou parar numa frame destas, tenho que descodificar todas as outras que estão para trás. Ok? Então, o que é que acontece? Normalmente, existem sempre, X em X tempo, frames que são specs. Ou seja, que são só comprimidas na própria imagem. É como se fosse um spec. Que são as chamadas as frames intratrama, ok? Portanto, que só têm compressão intratrama, só dentro da trama, usando os mecanismos do SPEG ou parecidos com o SPEG. Ok? Então, isto tem estes nomes. Portanto, nós chamamos no MPEG 2 frames I, que são as intra-pictures, que são as imagens semelhantes ao SPEG, ou seja, a compressão é feita só com elas. Ou seja, eu recebo aquela imagem e consigo descomprimi-la, sem precisar de mais nada. Depois temos as imagens P, que são as Predicted Pictures, que são codificadas em relação à última trama I ou à última trama P. Ok? E que podem ser usadas como referências para próximas futuras frames P. Portanto, aqui o que acontece é que quando eu recebo uma frame P, esta frame P precisa da informação da frame P anterior, ok? E por sua vez esta frame P precisa da informação da frame P anterior até chegar a uma I, ok? E eu, para conseguir mostrar esta aqui, tenho que ter recebido estas todas antes. E eu só vou conseguir descodificar esta depois de descodificar esta e depois de descodificar esta e depois de descodificar esta. Ok? E depois temos, estas são as predicted, e depois ainda tenho as interpolated pictures, que são as que têm compressão máxima, mas requerem tramas passadas e futuras. Uma trama B, se eu tiver aqui uma trama B no meio, pode ser com uma P, por exemplo. Isto acontece o quê? Eu recebo esta, consigo descodificar esta. Podia mostrar logo esta ao utilizador. Mas depois recebo esta e consigo mostrar esta porque já tinha esta. Depois recebo esta e consigo logo mostrar esta porque já tinha esta. Depois recebo esta, mas não a consigo mostrar. Fica lá, num buffer. E depois, quando recebo esta, então sim, consigo mostrar esta, porque consegui reconstruir esta. E depois de reconstruir esta, consigo mostrar esta. Ok? E por aí fora. Portanto, o padrão com que eu escolho aqui para ter I's, P's e B's vai influenciar depois
o ritmo que eu consigo ter de mostrar imagens na transmissão disto. Porque agora, tipicamente, o que é que acontece? Esta é maior, esta vai ser a maior, esta vai ser mais pequena e esta ainda mais pequena. Conseguem ter mais compressão. Portanto, tipicamente, esta vai demorar mais tempo a ser transmitida do que esta e do que esta. Okay? Portanto, este tempo vai ser maior que este e este tempo vai ser maior que este, normalmente da transmissão. E depois eu tenho que saber que tenho que mostrar, tenho que ter as tais 30 imagens por segundo diferentes para mostrar ao utilizador. E, portanto, posso ter que pensar aqui se sou mais ou menos agressivo na utilização de P's e B's, também de acordo com depois o buffer que preciso ter do outro lado para conseguir mostrar 30 imagens por segundo. Porque repare uma coisa, se eu puser aqui 50 imagens aqui P's e depois uma B e depois mais 50 P's e outra B, eu para conseguir esta B tenho que primeiro receber as outras que vêm a seguir. E, portanto, eu só vou conseguir enviar esta imagem depois de receber as outras que vêm a seguir. Portanto, tenho que contar com o tempo de transmissão desta, mais com o tempo de transmissão desta, para depois poder mostrar esta. E tenho que ver se isso consegue, se isso leva a que eu consiga estar a mostrar uma imagem de 25 milissegundos, portanto, 30 imagens por segundo, é 1 segundo a dividir por 30. Portanto, eu tenho que ter isto. Deste tempo em este tempo tem que ter uma imagem nova. E isto implica que neste período de tempo, se eu tiver uma frame B, eu tenho que garantir que neste período de tempo consigo receber aqui a próxima trama B. Se o tempo de transmissão de B mais P, não é? Se o tempo aqui deste mais o tempo deste for maior do que 1 sobre 30, estou lixado. Já não consigo. Porque já não tenho uma imagem nova para mostrar. Eu preciso de uma imagem de 1 sobre 30 segundos em 1 sobre 30 segundos. Ok? E, portanto, aqui não tenho. Porquê? Porque tenho lá a imagem, mas não a consigo descodificar. Só vou conseguir descodificar quando receber esta. Portanto, se o tempo de recepção desta mais esta for maior do que isto, não dá. Não dá se isto for live. Ou se eu quiser estar a descodificar isto sem buffers. Daria o quê? Se eu tiver aqui um buffer, em que eu não começo a mostrar logo ao utilizador, durante X segundos, que é para garantir que resolve estes problemas. E aí eu garanto que já lá tenho as B's e as P's todas que preciso para conseguir de um 30 segundos em 30 segundos ter uma imagem, descodificar uma imagem nova. Ok? Isto é um dos motivos, não é o único, o principal nem é este, mas isto é um dos motivos que vocês têm buffering no streaming. Ok? Vocês têm buffering no streaming para garantir que não tem problemas destes, ou seja, quando tem uma frame do tipo B, por exemplo, que não tem problemas em mostrar a nova frame logo, antes que passe 1 sobre 30 segundos. Porquê? Porque vocês, se tiverem o buffer, vão guardando este tempo todo de vídeo e depois é que começam a descodificar e a mostrar ao utilizador, porque assim vão sempre andando com este tempo à frente e garantem que o atraso da rede não vos dá cabo aqui deste ritmo de geração de novas frames, de descodificação de novas frames. Ok? Portanto, B, maior compressão de todas, gera este tipo de problemas. P, menor compressão, só depende da anterior, portanto já não tem este problema de ter que estar à espera de outra que vem a seguir. Portanto, em termos aqui da transmissão já não tem tanto este problema, já não tem este problema. Mas tem o problema do acesso aleatório, porque teriam que descodificar todas as P's até chegar àquela para conseguirem mostrar aquela. E é por isso também que existem algumas I's lá pelo meio. E aliás, se vocês estiverem habituados a ver nas nossas boxes do IPTV em casa, quando vocês avançam para a frente, aquilo dá saltos, não vos mostra uma coisa contínua. Os saltos que aquilo está a dar são entre frames interpolated. Porquê? Porque é mais fácil do que estar a descodificar aquilo tudo pelo meio. Portanto, vocês não conseguem parar quando estão a passar para a frente ou para trás. Um programa na televisão não conseguem parar em todas as frames, só conseguem parar nas frames I. Que existem ainda no MP4 também, okay? Embora no MP4 depois faça isto em esteroides, não é? Ainda vai ser muito mais agressivo nisto. Como é que funcionam as P's e as B's? Com diferenças. Portanto, basicamente o que vai andar a ser feito aqui é o I é a spec, já vimos. A P é o quê? É diferenças para as frames anteriores. Portanto, ele vai pegar num bloco
e vai varrer, quando está a codificar, vai varrer a imagem anterior toda para ver se existe um bloco igual àquele. Se existir um bloco igual àquele, já nem sequer se vai preocupar em fazer DCTs nem nada. Simplesmente vai dizer que é igual ao da frame anterior, mas com deslocação X. Ou seja, isto é igual à anterior, mas agora está na posição X, começa na posição XY e depois mete os X pixels para a direita e os X pixels para baixo. Ok? Portanto, isso é baseados nesses blocos. Ok? Portanto, e também com erros de predição com DCT. Portanto, eles procuram os blocos que enviam na anterior e podem enviar vetores de deslocamento. Também podem codificar os blocos baseados nos blocos anteriores, fazendo uma previsão. Portanto, eu acho que o bloco não vai mudar assim tanto em relação ao bloco que estava na frame anterior, na mesma posição. Mas vou prever que vai variar X. E depois, depois verifica mesmo o que é no vídeo RAW e depois codifica só o erro. E o que é que interessa codificar só o erro? Depois, na descodificação, como é que ele faz? Na descodificação é mais rápido. Na descodificação ele sabe que é igual ao bloco anterior, mais ou menos X nos valores dos pixels, que é o erro. Pronto, e lá está. O codificador é implementado livremente. Pode explorar mais ou menos blocos X mais delta X, X mais delta Y na imagem anterior. Portanto, posso usar o bloco exatamente na mesma posição e codificar as diferenças, ou posso procurar o bloco, se ele mexeu de sítio, e mandar só vetores de deslocamento, e isto demora tempo. Se eu quiser ser exaustivo e procurar a imagem toda, por exemplo. O que quer dizer o quê? Quer dizer que para determinadas aplicações eu posso fazer isto, por exemplo, para vídeos que são transmitidos, os que são processados, os vídeos que são processados no YouTube, por exemplo, eles podem fazer isso. Porque poupa-lhes espaço e poupa espaço na transmissão e aquilo está gravado. Portanto, qualquer coisa que seja gravada, podemos ser bastante agressivos na codificação. Perdemos mais tempo na codificação, mas depois ganhamos em cada acesso e cada vez que aquilo é feito o streaming. Se for para videoconferência, já não posso andar a fazer isto, porque tenho X milissegundos só para fazer a codificação. Portanto, não posso andar à procura do bloco na imagem anterior, na imagem toda. Vou só procurar ali numa zona e está a andar. Tem que ser rápido. Ok? Então, por exemplo, o MPEG 4, que veio a seguir ao MPEG 2, define perfis de utilização disto. Depois o MPEG também define como é que eu misturo o áudio e o vídeo e como é que eu junto as duas coisas. Tem que ter um relógio, não é? Porque são transmitidos em streams diferentes. Okay? O vídeo é transmitido numa stream, o áudio é transmitido noutra stream e depois tem que haver um sincronismo daquilo que às vezes também nós vemos na internet, que às vezes também perdemos nas transmissões, especialmente nas lives e não sei o que aquilo às vezes começa a ficar com o áudio um bocadinho sincronizado. Pronto, o MP4 mantém a estrutura disto, ou seja, tem estes tipos de frames, tem as frames interpolated, que são basicamente os PEGs, tem as preditivas e as interpolated, só que faz isto tudo a outro nível. Primeiro, nem considera bem imagens, considera subimagens. Okay? Eles dividem as imagens em objetos visuais e depois cada objeto é codificado com I, P ou B. Okay? E cada fatia é dividida nos blocos de pixels e é feito aquilo tudo. E se for uma I, cada fatia é feito o spec, mas só da fatia. Por exemplo, as videoconferências fazem isso muitas vezes com o fundo. O fundo é sempre a mesma coisa e ele está só a enviar a parte da pessoa a falar. A maior parte das vezes está só a codificar a parte da pessoa a falar para ser mais rápido na codificação e também mais rápido na transmissão. Tem aqui o exemplo do jogador de ténis, não é? Que ele tem aqui esta figura, isto é uma imagem e isto tudo, e é quase há uma stream quase só do jogador e outra stream do fundo, ok? E que depois é junta para nos mostrarem a imagem final. Em que o cenário, por exemplo, pode ser enviado, em vez de ser enviado 30 vezes por segundo, só é enviado 1 ou 2 vezes por segundo, porque não está a mudar assim tanto. Né? Porque são umas pessoas que estão-se a mexer lá ao fundo, mas eu estou a vê-las tão pequeninas que aquilo não interessa. Depois tem predições intra-macroblock, portanto isto depois isto aqui é mais curiosidade que está aqui do que propriamente fazer parte da matéria. O que eu quero que vocês percebam é que existem as imagens que dependem de outras
para trás e para a frente, porque isso em termos de transmissão é o que nos interessa. Se eu for mais ou menos agressivo nisso, isso tem implicações na transmissão disso na rede. Porque eu tenho que contar com o tempo de transmissão da imagem mais o tempo de descodificação da imagem. E o tempo de descodificação da imagem, se for uma frame P ou B, não depende também de eu já ter recebido a imagem. Se for uma B, depende de eu já ter recebido a imagem a seguir, por exemplo. Também já pode usar agora outras transformadas para além do DCT. Também usa os codificadores de entropia diferentes, ou seja, sem a codificação de Huffman. Usa este Context-Based Binary Arithmetic Coding, que acho que ainda poupa mais bits. Okay? Modelos de predição, depois pode... Isto ficou bastante sofisticado em termos de prever o que é que vai acontecer na imagem a seguir. E a última versão deste, que é do DVDB terrestre, é o H265, que eu estava a dizer, que é de 2013, que tem até 50% mais de compactação do que o primeiro MPEG-4, e o MPEG-4 já tinha um ganho para o MPEG-2 jeitoso. Pronto, só aqui o que também é interessante é os perfis. Vocês têm destes 3 perfis, estão a ver? Tem o baseline, que é a complexidade de computação mínima e máxima restriz contra erros, que é basicamente para usar quando? Videoconferência, né? O que acontece aqui? Menos compressão, mas mais rápida. Ok? E eu consigo descodificar as imagens, mesmo que se percam algumas coisas. Tenho alguns erros de transmissão. Isto é um dos motivos por qual a imagem da videoconferência não é HD, não é? Tem uma resolução mais baixa. Porquê? Porque se eu preciso ser mais rápido e por isso tenho menos compressão, não consigo depois ter resoluções muito elevadas. Consigo ter em cenários empresariais, não na internet, mas aí tenho circuitos dedicados quase só para aquilo e aí posso usar codecs também, e tenho também câmaras com muito processamento para conseguirem usar compressão mais rápida e não demorar assim tanto tempo. Depois tenho o main, que é assim um equilíbrio, aliás, o main é o outro extremo, é o que seria usado na compressão de vídeos de bibliotecas de vídeos gravados, né, como no Netflix e no YouTube e nos serviços de streaming. E o extended, que é um compromisso entre as duas abordagens. Como é que eu vou, e vamos terminar com isto, depois deixamos aqui os coisas do... vamos terminar com isto porque já temos estado a discutir isto ao longo da aula, não é? Portanto, não temos aqui... Isto agora é só outra vez voltar a falar em coisas que já fomos falando ao longo da discussão dos codecs. Portanto, o que acontece aqui? A abordagem mais simples é transferir isto de um fecheiro inteiro, não é? Tem um atraso significativo inicial. Não é? Se eu quisesse ver um vídeo, tinha que fazer o download do vídeo todo. E aí não estava a falar de streaming. Mas podia usar na mesma estes métodos de compressão, que era para esse tempo também mesmo assim ser menor, porque estou a transmitir um fecheiro mais pequeno do que se não fosse comprimido. A outra alternativa é usar, por exemplo, um pedido HTTP que depois responde com um fecheiro que depois tem um link de um protocolo, que é o Real-Time Streaming Protocol, que é um protocolo também de texto, normalmente em cima do UDP, normalmente usa o UDP, e que basicamente envia comandos de play, start, stop, fast forward, fast backward, mas não envia o streaming dos dados propriamente dito. Portanto, controla, faz um pedido depois ao servidor, ao media server, e depois o media server envia então o vídeo propriamente dito. O vídeo propriamente dito, nesta abordagem, normalmente era usando um protocolo em UDP, que é o Real-Time Protocol. Também pode ser em TCP, mas normalmente é em UDP. Hoje em dia, a maior parte das vezes é em TCP, usando aquela coisa do MPEG-10. Isto na internet é o mais usado. E quando eu digo na internet, numa coisa, estou-me a lembrar, por exemplo, agora da Sport TV Multiscreen, ou das aplicações do Nós TV, do Mel TV online, é MPEG-10 sem TCP. Okay? Porquê? Por causa das firewalls, etc. Porque o UDP muitas vezes seria bloqueado. Por exemplo, nas redes das empresas era bloqueado quase certeza, porque não está aberto aquele porto UDP depois na firewall. Enquanto o porto do HTTP, como nós sabemos, tem que estar sempre aberto. Então a internet lá dentro não serve para nada. E, portanto, o MPEG-10 é HTTP,
e transporta depois o vídeo em chunks, a maior parte das vezes agora em HTTP2, que é para manter a ligação aberta durante o streaming todo, e vai enviando pedaços do vídeo, e depois o receptor o que é que faz? Quando isto é assim, eu tenho que fazer o quê? Tenho que descomprimir o conteúdo quando recebo, e depois tenho que fazer outra coisa que é eliminar o jitter. O jitter é o quê? É a variação do atraso. Se eu tiver um atraso constante, não tenho grandes problemas, a não ser que seja numa videoconferência, porque aí se o atraso for grande, atrapalha, porque eu falo, depois tenho que lembrar que a outra pessoa só vai ouvir passado um bocadinho, e a gente às vezes vê isso nos noticiários quando eles fazem aquelas coisas por satélite, aquelas intervenções em direto, e às vezes fazem pelo 5G, e aquilo fica com um grande atraso, e depois o pivô fala, só que eles agora já estão habituados e fica ali um silêncio, porque ele está à espera que o outro ouça do outro lado para responder. Mas se eu tiver um jitter, posso ter esse atraso que é chato, mas em termos de qualidade do vídeo não vou ter problema. Nem da voz ficar baralhada também, porque o atraso é constante. Se houver diferenças de atraso, é muito mau na descodificação depois, porque umas vezes aquilo vem rápido e eu tenho uma imagem logo a seguir, e outras vezes vem mais lento, e o ritmo das imagens não está a ser constante. E se não tiver a ser constante, vai influenciar na qualidade do vídeo. E se for na voz, a mesma coisa. Se o ritmo das amostras não for constante, vou começar a ouvir estalidos, vou começar a ouvir artefactos no som, porque estou a apanhar as amostras fora, que não vêm com ritmo constante. Portanto, o jitter é uma coisa, por exemplo, quando uso o TCP é muito comum. Porque é que o TCP tem jitter? Porque ele ao início tem o slow start, portanto vai ter um delay maior, e depois vai tentando acelerar ao máximo até ter congestão, e depois quando começa a ter congestionamento faz back-off. Portanto, tipicamente vai ter um atraso maior ao início, depois vai ter um atraso mais pequeno, quando chega perto do máximo, depois quando começa a ter congestionamento e faz back-off, passa a ter um atraso um bocadinho maior outra vez, depois é que estabiliza. Portanto, neste período anda ali a ter uma variação de atraso, que é um jitter. Como é que eu elimino isso? Usando um buffer. Por isso é que no YouTube e etc. vocês têm aquilo, faz buffering primeiro, e depois é que começa a mostrar o vídeo. No Netflix igual, aquilo faz um bufferingzinho ao início e depois é que começa a mostrar o vídeo. Um buffer muito grande. Se vocês experimentem quando estão a ver Netflix, desligar a internet e vão ver quanto tempo é que vocês veem o vídeo antes de dar conta. Estamos a falar de mais de 1 minuto. Ok? Portanto, ele tem mais de 1 minuto de buffer. Ou seja, ele vai aquilo que ele está, as imagens que ele está a descodificar e a mostrar no ecrã, ele já recebeu 1 minuto e tal a mais para a frente. Isto para eliminar o jitter e também ao mesmo tempo para lidar com o problema das frames B, porque ele já tem as outras todas que vieram a seguir quando começa a descomprimir, porque tem aquilo tudo no buffer. Nas transmissões live também existe um buffer, por isso é que tem um atraso, não é? Mesmo no IPTV em casa, nós desde que temos IPTV em casa, aquilo estamos a ver tudo com um atraso. Estamos a ver um jogo de futebol, estamos a ver para aí 20 segundos atrasados, ou mais. Se estivermos a ver através da internet, ainda estamos a ver mais, às vezes minutos. Ok? Portanto, tanto que é uma chatice quem gosta de futebol, se alguém tiver a ouvir rádio, porque a pessoa ouve o golo e nós só vemos na televisão 30 ou 40 segundos depois. E tem a ver com isto tudo, tem a ver com a compressão, que naquele caso é live, tem que estar a ser feito e logo transmitido, e há o atraso dessa compressão, o atraso da transmissão, e depois ainda tenho que fazer o buffering por causa do jitter e por causa da descompressão das frames B, ou das frames interpoladas. Estivemos a falar do MP4, até tenho mais tipos, não é? Ok? Portanto, tenho esses problemas que eu lido com o buffer, que é basicamente o que está aqui. Nós temos o low watermark, o high watermark. Isto agora depende. O YouTube houve uma altura que não havia high watermark, aquilo carregava o vídeo até ao fim. Vocês começavam a ver aquilo carregava o vídeo até ao fim. Depois, quando começou a haver muito tráfego nos móveis, e porque nos móveis os dados pagam-se, e as pessoas muitas vezes não veem os vídeos até ao fim, voltou a haver outra vez um high watermark, ou seja, eles enchiam um buffer até um X e depois não fazem. O Netflix é a mesma coisa. Também enche até os tais minutos, mas não vai até ao fim do vídeo. Que podia ir, porque tipicamente nós temos ligações em casa e aquilo precisa de 10 ou 20 megabits por segundo e eu posso ter 500 megabits por segundo. Quer dizer que ele consegue encher um buffer, ele consegue andar muito à frente, consegue receber frames com um ritmo muito mais elevado do que aquele que precisa de ir descodificando para mostrar. E, portanto, podia ir carregando o vídeo todo até ao fim. O MPEG 10, para além desta história do buffer,
este buffer é enchido em pedaços, ou seja, ele pede um pedaço do vídeo, mede outro pedaço do vídeo. Se aquilo tiver a correr tudo bem, com o tamanho do buffer e com a qualidade do codec que está a ser usada naquela altura, nada muda. E porque aquilo usa TCP e tem jitter, e portanto tem que ter o buffer, porque o pedido é feito por HTTP, o pedido que pede X mais X minutos do vídeo, não é? Mais X segundos do vídeo e do áudio. É feito o pedido por HTTP, tenho o buffer, vou descodificando, vou mostrando. Se eu detecto que de repente cheguei ao fim do buffer e não tenho mais imagens para mostrar, por exemplo, o que é que eu vou fazer no pedido do chunk a seguir? Vou pedir para o codec usar uma codificação com uma resolução mais baixa. Ok? Porquê? Porque vai ter ainda menos informação e, portanto, eu vou conseguir eventualmente já receber com a velocidade suficiente para descodificar o número de frames por segundo que eu preciso descodificar para continuar sempre a mostrar o vídeo. Ok? Isto eu acho que a Nós TV usa isto, o Mel TV também, a Sport TV Multiscreen usa de certeza, essa tenho a certeza. Usa MPEG 10, aquilo até dá para escolher a resolução e ela às vezes muda sozinho. Pronto, depois vantagens e desvantagens disto. Se fossem UDP, podia ter um buffer menor porque o UDP não introduz tanto jitter. O UDP tem outra vantagem que é, como não é orientado à ligação, posso usar como broadcast, como multicast. E é assim que funciona o IPTV na nossa casa. Na internet não funciona porque na internet nunca esteve implementado o multicast IP. Nunca foi implementado na internet. Mas nas redes dos providers, eles têm uma rede, que normalmente é uma rede MPLS, que tem bastante qualidade, porque foram feitos túneis em MPLS, com largura de banda garantida. E depois as nossas set-top boxes usam multicast IP, com um protocolo que é o IGMP. Quando nós mudamos de canal, aquilo envia um pacotezinho a dizer que eu quero passar a receber, que eu quero passar a fazer parte do multicast group que está a receber a stream do canal 1, da RTP, ou da TV, ou da SIC, ou da Sport TV, ou o que for. E os routers ficam com essa informação e depois aquilo traz um endereço IP de destino, que é um endereço IP multicast, e que é enviado para todos os endereços IPs que estão lá registados no IGPM Group. E aquilo é enviado por UDP, porque o TCP não funciona assim. O TCP é uma coisa ponto a ponto, por causa dos números de sequência que têm que ser enviados, dos acknowledge e essa coisa. Portanto, nem multicast ficava tudo baralhado porque estavam todos os que estão a receber a mandar acknowledge. Portanto, RTP-UDP é usado num grande use case, que é o nosso IPTV em casa. Tudo o que é pela internet, Netflix, YouTube, etc., é TCP e, na maior parte dos casos, hoje em dia, é TCP com o MPEG 10. As desvantagens já falámos, que é o atraso mais significativo e o jitter. A vantagem é porque passa em firewalls e não tem erros por causa das retransmissões, e com o buffer eu até posso tirar partido das retransmissões. Se tiver um buffer suficientemente grande, aquilo até pode esperar por a retransmissão de alguns pacotes para eu conseguir ter a frame toda P que precisava para descodificar aí, porque tenho um buffer de X segundos e dá para isso tudo. Pronto, está aqui o exemplo do IPTV. Portanto, a associação de um canal é feita usando este protocolo, que é o IGMP. E o IP multicast faz com que há um media streamer, um media server, que eles têm uns sítios com umas antenas gigantes onde recebem as transmissões por satélite, têm lá os codecs codificam aquilo em MPEG 4, na resolução que for. Depois aquilo tem um IP multicast que está associado a cada stream de cada canal que eles têm. Nós, quando mudamos de canal, enviamos o tal pacote a dizer que estamos interessados a fazer parte daquele multicast group, e aquilo vem com o protocolo, com o RTP, em cima do DP, vem a stream com os pacotes. Se for os gravados, e para terminar, vou só dizer isto para terminarmos, está na hora. Se for gravado, o gravado já não é multicast aí nós vamos lá e o servidor começa a fazer uma stream para nós. Aí, eventualmente, eles podem nem usar o RTP e podem fazer com TCP. E podem até usar HTTP, não sei que solução é que se usa, mas aí já não faz tanta diferença, porque como já não preciso usar multicast, já poderia usar TCP, mas eu suponho que eles usem o RTP na mesma, porque já têm o sistema todo montado para os live. Portanto, nós estamos a ver live com o RTP, portanto, o media server já sabe falar RTP, Real Time Protocol, e também já sabe falar o
o control, o RTCP, que é o que depois, cada vez que a gente faz um fast forward ou isso na box, envia um pacotezinho desse protocolo a dizer que é para andar para a frente ou para trás. E portanto, aí nesse caso, a única diferença é que não é multicast. E terminamos para a semana a mais.